Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 10 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. Benedito Furtado, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS, Partido Popular Socialista. E vamos agora às manchetes de hoje dos principais jornais e sites, que são as seguintes. Folha de São Paulo. Governo Dilma lança lista de intenções para infraestrutura. O Estado de São Paulo. Mercado vê com cautela novo pacote de concessões. A Tribuna de Santos. Estuário está livre de contaminação, diz CETESB. Portal BocNews. Programa é estratégia de política social, diz Nelson Barbosa. Santa Portal. Dilma diz que concessões marcam virada de página para retomar crescimento. G1 Santos e região. Protesto provoca interdição de trecho da Imigrantes. E no portal da UOL, ex-diretor da Petrobras e doleiro farão a cariação para esclarecer contradições. Muito bem. E a exemplo da reforma política, que, de acordo com especialistas e estudiosos, ainda não aconteceu, haja vista que apenas uma alteração razoável foi modificada pela Câmara dos Deputados, que é o fim da reeleição para os cargos majoritários. Também a fusão partidária, apregoada há algum tempo, ao que tudo indica, não vai vingar. A união entre DEM e PTB, por exemplo, que foi cantada em verso e prosa durante algum tempo, não vai acontecer, apesar de alguns apoiadores dessa aliança terem até definido o nome do novo partido, que seria PTB 25, numa alusão ao número do DEM, Democratas. Mas a outra fusão também cantada em prosa e verso, e esta todos acreditavam que sairia, entre o PSB do vereador Furtado e o PPS do vereador Del Bosco, que são os nossos convidados de hoje, também, ao que tudo indica, não vai vingar por conta de resistências de lideranças partidárias, especialmente no PSB. No programa de hoje, nós vamos debater essa questão, evidentemente, vamos falar de política nacional, de política municipal, entre outros temas relevantes. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Nós voltamos já com o Telejornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção, trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 10 de junho, e recebendo hoje, com muito prazer, dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS. E o primeiro tema desta conversa, desta entrevista com os nossos convidados, é evidentemente a fusão entre PSB, do vereador Furtado, e PPS, do vereador Del Bosco Amaral. Afinal de contas, vereador Furtado, o que está acontecendo com a fusão que foi tão propalada, cantada em verso e prosa dos dois partidos, mas que até agora não aconteceu? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia aos telespectadores aqui do Jornal em Foque, bom dia Chico, amigo e parceiro, bom dia Marcelinho, grande vereador. Na verdade é o seguinte, parece que aquela tese antiga, né, volta, né, é muito cacique, né? Para pouco índio, Para né? pouco índio. Então eu acho que... os caciques não estão se entendendo. Os caciques parece que não estão, o que é uma pena. Eu sou francamente favorável. Eu acho que o que se fizer para diminuir essa enxurrada de partidos que o Brasil tem, que confunde o eleitor, né? Não é o caso do PPS, mas nós aqui sabemos que, no mínimo, uns 70% dos partidos que tem aqui no Brasil são legendas de aluguel. Sim. São legendas que, nos períodos eleitorais, servem para negócios dos seus donos. Né? Isso não é todo mundo sabe. Né? Existem negociações com candidatos a governadores, com candidatos a prefeito, enfim, né? Com candidatos à presidência da República, né? Em função de tempo de televisão, de possibilidades de coligações. Sim. Ia haver uma reforma política, havia a possibilidade de acabar com as coligações. Né? Aliás, não aconteceu nada na reforma política, né? Muito pelo contrário. A única coisa que aconteceu foi, agora, na minha opinião, que piorou, né? Que é a questão das contribuições financeiras para as campanhas. Né? Agora não precisa mais identificar ninguém, vai para o partido, né? Ninguém sabe quem é que está recebendo, de quem está recebendo. E, como é que será feita essa partilha internamente? No próprio não é partido, partilha, né? Essas coisas não funcionam assim. Essas coisas, as grandes empresas vão dizer o seguinte: olha, eu estou te doando aqui R$100 mil, mas eu quero que vá para aquele candidato. E o partido vai fazer isso, porque se não fizer, não tem dinheiro. É assim que funciona. E vai ser assim. Né? Então, o que eles estão fazendo? Eles simplesmente tiraram o foco, né, do agente político, né, do deputado, do senador, ou de quem quer que seja, do governador, enfim, não importa quem, né? E dá dinheiro para o partido, fica dentro da legenda e a legenda distribui. Sim. Né? E não é uma distribuição equitativa. Isso eles não vão disciplinar. De jeito nenhum, né? Que vai ser, olha, tem 50 candidatos, vai ser igual para todo mundo. Tem alguns mais iguais que outros, né? Tem uns mais iguais que outros. Portanto, eu acho o seguinte, que eu sou plenamente favorável à fusão, né? O Marcelo sabe disso, aliás, é um grande companheiro, os companheiros do PPS aqui em Santos têm uma identidade. Eu diria que a base que era a fusão, mas a alta cúpula não quer? Eu acho que pelo menos a base de Santos eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho a menor dúvida que seria muito bom para a cidade, muito bom para os dois partidos. Sem né? dúvida. Agora... Sobre o vereador Del Bosco, o vereador Furtado é a favor da fusão, enfim, mas vê dificuldades junto à cúpula. O senhor entende da mesma maneira, vereador? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Primeiro eu fico preocupado com o anúncio que foi feito dessa fusão e que, mais uma vez, para o PPS, não para o PSB, mas para o PPS, acabou aí tendo a preocupação, dia 12 e dia 13 tem reunião em Brasília do Diretório Nacional, faço parte, mas, mais uma vez, a gente fica nessa expectativa se vai haver ou não, e pelos comentários, sim, pelos contatos feitos, tem muito mais chance de não ocorrer essa fusão. O que eu sempre defendi, e o vereador Furtado sabe disso, aqui em Santos praticamente não teria problema. Os companheiros do PSB são companheiros que a gente até muitas vezes na Câmara trabalha em conjunto, em bloco. Nos mandatos que eu estou participando, junto com o vereador Furtado e outros vereadores da legenda, principalmente o vereador Furtado como líder, ou até mesmo na mesa, a gente sempre teve muito contato. Agora, a minha preocupação, e que eu discuti isso com o vereador Furtado, e discuto isso em outras cidades, como conversei com o coordenador regional Barreto, que é a questão de, em algumas cidades, ter o problema que não era a fusão, e sim, olha, o partido maior, que é o PSB, hoje tem o vice-governador do estado, de ter a incorporação do partido. Aí o PPS perde. E eu ainda acredito, Furtado, tanta mudança
tanta mudança que pode ser até que se tenha fusão. Sim. Mas enfraquece realmente. E o PPS, eu vou falar uma coisa. Se caso não houver a fusão, nesse momento o PPS sai muito machucado. Porque é a terceira vez que se discute a questão da fusão com o PPS, com nova sigla, e nós não temos esse processo. Então, assim, um partido como o PPS, um partido pequeno, não grande, mas grande em ideias, com líderes aí, o Roberto Freire, líder nacional aqui no estado, grandes líderes, Davi Zaia, que é o nosso presidente estadual. A gente tem uma secretaria da Agricultura do estado, com o deputado Arnaldo Jardim, só que a gente fica com uma dificuldade grande de poder depois conversar, até mesmo na questão das eleições municipais, com parcerias que, olha, poxa, teve a fusão, não teve a fusão. Então, assim, eu sempre falei isso, e o PPS e o PSB, aqui na cidade de Santos, conversa bastante, até mesmo em votação de projetos. Sim. A gente não tem um bloco formado mas há uma unidade, formalmente, né? E mas em muitas votações, e tanto conselhos do PSB como conselhos do PPS tem na discussão. Então, assim, aqui em Santos não vai afetar, que eu digo, sim, da união da nova sigla. Agora, o que eu discuti, sempre expliquei isso para o vereador Furtado. Não estou dizendo para Santos, mas estou dizendo nacionalmente da preocupação de não ser aí incorporado e sim fundido, né? De ter aí uma discussão, lógico. Aliás, nesse sentido, vereadores, houve um comentário de que uma das dificuldades seria o novo nome do partido, porque o PSB não abriria mão desse nome pela sua tradição, pelo que representa o Partido Socialista Brasileiro, mas o PPS, por sua vez, também não aceitaria ser meramente incorporado ao PSB. E sim, haveria o surgimento de uma nova sigla, que teria até o nome de PS, Partido Socialista. Mas parece que aí houve resistência. Procede esse tipo de resistência? Eu não tenho essa preocupação, não. Eu não tenho. Eu acho que essa questão da sigla, eu acho que isso é o menor, é o problema menor. Eu acho que a preocupação do Marcelo, eu acho que é uma preocupação mais séria. É claro que essa coisa, o que é fusão, né? Fusão é fundir, é tornar um único. Claro. Né? E a preocupação dele procede, a preocupação é incorporar é trazer para si, né? Mas continuar no comando, né? Eu acho que aqui em Santos não teria problema. A gente dissolveria os 2 diretórios, montaria uma comissão executiva, uma comissão provisória, de tal forma que a gente organizasse uma eleição aí para que compusesse, com todo mundo participando e tal. Isso é o de menos. Isso aí. Mas em contrapartida, o PPS tem vários nomes que têm uma boa votação. Quer dizer, no caso de até para vereança, né? Pelo menos 3 nomes com boas votações. Isso não traria dificuldades para o PSB? Veja bem, pode eventualmente ferir interesses de um ou outro candidato, né? Sim. Mas a minha preocupação não é essa, né? Eu nunca vi sobre essa ótica, o vereador, a cúpula do partido aqui em Santos não vê sobre essa ótica, e nem o próprio vereador Igor, né, está preocupado com isso, que em tese seria uma das pessoas prejudicadas, né? Não sei se você lembra, nós aceitamos no PSB uma época, eu havia tido pouco mais de 3 mil votos e o vereador Ademir Pestana tinha tido 4.000 votos a mais do que eu, e nós aceitamos ele no partido, né? E a gente sabia que não ia eleger mais de 2 vereadores, era eu e o Fabião, né? E ele veio para o partido. É que na época eu dei sorte, né? Eu acabei aumentando minha votação e ele caiu, a votação dele, eu acabei me elegendo. Mas que nós aceitamos, no partido não tem essa, né? Ninguém nasce vereador. Não tem essa preocupação. Essa preocupação no partido não tem. O que interessa é se tem bons quadros, tem bons quadros para somar. Contribui com a cidade, contribui com o processo democrático, diminui essa enxurrada de partido, é ótimo. Para de confundir o eleitor. Se a gente tem o mesmo perfil, por que não está no mesmo partido? Claro. Acho que é isso. Agora, vereador Del Bosco, se não houver a fusão, o senhor continua no PPS? Não, eu estou no PPS, a gente tem um trabalho de muitos anos no partido. A grande preocupação do partido, e eu fico preocupado com isso, que nem o vereador Furtado colocou muito bem. Eu disputei várias eleições vitoriosas e eleições que não deram certo. Mas toda eleição é muito importante. Disputei minha primeira eleição de vereador, fiquei na suplência, depois tivemos trabalho, agora disputei uma eleição de deputado.
O que eu acho que talvez aconteceu isso muito no passado, até o vereador Furtado na última eleição começou a ter um tipo de problema como esse, de esvaziamento do partido. Eu fico preocupado de inicial, mais pelos candidatos do partido, não por mim. Porque se tiver que ser eleito, ou a vereador, ou não sair candidato, o importante é fazer política o dia a dia, sim, certo? Esperar e formar novos quadros. Agora, o que eu tenho visto aí, e tenho acompanhado, nós fizemos um encontro do PPS, a minha preocupação com o partido. Avisei isso para o coordenador geral, do coordenador regional, avisei para o deputado Davi Zaia e vou comunicar ao deputado Roberto Freire que mesmo dentro da cidade tem forças políticas tentando esvaziar o partido. Eu não sei se a preocupação de, às vezes, e o vereador Furtado passou por isso, é porque o homem público, ele não tem que ter medo da colocação das ideias. Eu acho que as ideias, o debate é importante para fortalecer. Sim. Eu tenho sentido isso, ainda não identifiquei da onde, quando identificar, logicamente que vou colocar público, mas o esvaziamento, por exemplo, o nosso terceiro suplente já está saindo do partido. Outras pessoas que tiveram 700, 800 votos, que são importantes para o partido e podem crescer, estão saindo do partido. Esvaziamento. Isso é política suja. E política suja, na hora certa, quando tiver os nomes, é lógico que vai ser falado. Entenda bem, quando você faz uma política séria, e hoje o processo partidário é dessa forma, sim, a união dos votos para formar, pode ser o primeiro, o segundo, as pessoas têm que entender o seguinte: às vezes um candidato tem 2.000 votos, na outra eleição tem 5. O que teve 5 passa para 2.000, 3.000. Isso é absolutamente acontece. Normal. Como, por exemplo, às vezes, a prefeita Thelma de Souza, em 96, não achavam de jeito nenhum, olha, ninguém disputa porque a prefeita Thelma de Souza já está eleita, certo? E se ganhou o Beto Mansur. É verdade. Né? Você vê aí na cidade de São Vicente, o vereador Billy. Então, eu fico preocupado com isso, porque as pessoas às vezes querem fazer. Agora, tem que não ter medo de discussão. A cidade tem que ser discutida, política tem que ser trazida. Então, eu acho que os partidos políticos, Chico, com certeza, o PSB e o PPS, que fazem parte da base, hoje, sim, sustentação, eles fazem parte, mas eles querem contribuir. Não vão, logicamente, abaixar a cabeça para qualquer coisa. Se estiver errada... Falando em base aliada, base aliada do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né? Há rumores muito intensos no meio político, nos bastidores, dando conta de que a vice-prefeitura seria ocupada por um integrante do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. O nome do vereador Fabião, ex-vereador Fábio Nunes, por exemplo, atual secretário de Cultura, é um dos mais cotados para ser um eventual vice do prefeito Paulo Alexandre na reeleição, já que estamos há um ano e pouco das eleições municipais. Mas no meio político surge também um nome, outro nome é levantado dentro do próprio PSB, que é o nome do vereador Benedito Furtado. Procede essa possibilidade, vereador, de o senhor ser candidato a vice do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ou o senhor vai buscar a reeleição? Não me anima muito, não. Eu não tenho um perfil para ser vice. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente atrevida e não me sentiria muito à vontade numa cadeira de vice sem agir, sem possibilidade de ação, né? De qualquer forma, é o seguinte, você me conhece, eu sou homem de partido, né? Se o partido deliberar, eu até serei, mas não é minha intenção, sob hipótese alguma, né? Eu sou muito apegado ao parlamento, eu gosto do parlamento. O parlamento, ele é mais, muito embora no executivo você consiga executar, você consiga praticar as políticas, mas no executivo, quando você tem o domínio, tem a máquina na mão, você tem a estrutura na mão para poder fazer. O vice, o único vice, eu já falei para você, o único vice que deu certo no Brasil foi o Aureliano. Mais ninguém, Aureliano Chaves. Pelo menos o Gordo dizia isso no programa dele. Aliás, diga-se, uma questão de justiça. Foi quem, no exercício da presidência da República, assinou o decreto restabelecendo a autonomia política de Santos, isto no dia 2 de agosto de 1983, quando o então presidente Figueiredo, general João Batista Figueiredo, o último dos presidentes da ditadura, estava internado nos Estados Unidos, submetido a uma cirurgia cardíaca, e a presidência foi então
exercida pelo vice Aureliano Chaves. Agora, Chico, um sonho, né, que eu acho que se permeia na cabeça de todos nós, é claro que é um sonho que eu nunca vou... Eu concretizei muitos sonhos meus, né? Muitos dos meus sonhos eu concretizei, eu acho que quase todos eles eu concretizei. Mas um sonho que eu acho que todo santista tem, que eu gostaria de um dia ter, mas obviamente eu tenho certeza absoluta que isso não vai ocorrer, era ser prefeito da cidade. Aí é outra discussão, né? Por quê? Ser prefeito de repente, de uma cidade... Capacidade ele tem. De uma cidade bem Pode começar dita, né? com um vice. Capacidade ele tem, pode começar com um vice. O partido também pode ter candidato. Isso daí não eu acho que o vereador Furtado ele tem colocado várias questões na Câmara importantes. E é um vereador, eu respeito muito o vereador Furtado. Nós temos vários embates aí, discussões que são importantes, mas sempre com respeito. Eu acho que o importante é ter o respeito. E acredito que, por isso que eu digo, e tenho dito, e às vezes as pessoas interpretam errado a forma, falta discussão política na cidade. Sim. Essa cidade, eu tô aí vendo o processo, mas nunca se esteve tão parada nas discussões políticas como nesse momento. E eu me sinto culpado também por isso, porque... Seria pela falta de oposição? Talvez sim, mas não é só oposição, porque a oposição, ela faz um papel importantíssimo, hoje tem lá os vereadores do Partido dos Trabalhadores, mas seja de qualquer forma, mesmo, por exemplo, se você pegar as votações lá, o PPS não vota todas as votações com o governo. Sim. Tem discordância, a gente coloca e vários partidos, o próprio PSB, outros partidos aí não tem essa questão. Agora, não se tem um debate, principalmente, eu não estou falando só nos meios políticos, a Câmara, a Prefeitura, mas de se ter, é uma cidade onde está um pouco parada essa discussão. E tanto que a falta de lideranças, né? Hoje existe uma falta de lideranças. Nós estamos aí há quase um ano e meio, menos de um ano e meio de um processo eleitoral, e existe uma falta de liderança. Então é a nossa preocupação, isso é muito ruim para a cidade, tá? Porque toda vez que você não tem essa discussão... Falta o debate, né? Falta o debate. E um debate respeitoso. Eu acho que qualquer pessoa que venha para um debate, mostrando as ideias, podendo colocar o que deseja para a cidade, porque eu tenho certeza que tanto nós aqui dessa mesa, mas os senhores e as senhoras que estão em casa nos assistindo ou no trabalho, em qualquer lugar, e que sabem disso, querem uma cidade melhor. Então, eu acho que a discussão de uma cidade melhor se passa por um debate. É por isso que esta bancada, o Jornal em Foque, procura discutir diariamente todas as questões políticas importantes. Questões nacionais, questões do Estado, questões da região metropolitana e questões de política municipal, exatamente para manter viva essa chama da discussão política na cidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida do Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 10 de junho, recebendo hoje, com muito prazer, dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS. E no bloco anterior, o vereador Marcelo Del Bosco levantava o aspecto de que a cidade
sofre um processo de anestesia, a falta do debate político, até pelo fato da base aliada do governo, é uma base que representa quase que 90% do legislativo santista. E é por isso que se diz, vereador Furtado, que a eleição para vereador daqui a um ano e meio vai ser mais interessante, mais disputada, mais acirrada do que propriamente a eleição majoritária, já que teríamos poucos candidatos a prefeito. Como é que o senhor vê esse cenário do fortalecimento, enfim, da eleição para vereador? Importante isso? Olha, Chico, eu não digo que as eleições para prefeito estão de favas contadas, não. Não digo de favas contadas, mas eu digo de modo geral poucos candidatos, pelo menos até agora. Até agora, né? Eu acho que falta um aninho ainda para as decisões, acho que muita coisa pode acontecer no cenário político local, sim, estadual e nacional, principalmente local e nacional. Muita coisa deve ocorrer ainda aqui na cidade, né? Eu acho que a cidade está começando a aprofundar uma crise. Eu acho que o governo, que o prefeito vai ter que ter uma habilidade muito grande de solucionar essa crise, uma crise financeira séria, né? Muitas obras começadas que estão com problema para serem tocadas, né? Por falta de recursos locais, recursos estaduais e recursos federais, né? Enfim, e você sabe que o dinheiro, a falta do dinheiro pode provocar crises muito sérias. Sem dúvida. Né? Esse é um panorama que ainda a gente tem que avaliar. A gente não dá para avaliar agora, pode avaliar mais para o fim do ano, começo do ano que vem. E em política você sabe que nem tudo política não é ciência exata, né? Claro. Política, tudo pode ocorrer, né? Agora, as eleições para vereadores, elas sempre são muito disputadas. Elas sempre são muito disputadas, né? E cada vez mais polêmicas, né? Eu acho que essa eleição não vai ser muito diferente da eleição passada, né? Deve haver uma renovação na Câmara, não tenho dúvida. Acho que vai ficar naquele nível de renovação que sempre teve aí de 40%, essa é a média de renovação na Câmara, isso vai ocorrer, é uma cidade que renova bem, né? Mas acho que vai acontecer mais ou menos da mesma forma que aconteceu nas eleições. Existe uma sede muito grande na sociedade, né? Da renovação, de renovação, né? Eu não diria, viu, Marcelo, que o debate político não está havendo... Pode ser que esteja havendo pouco debate político em algumas mídias, né? Acho que talvez nos grandes jornais, nos programas de TV, mas hoje nós temos um espaço de discussão política muito grande, que são as redes sociais, né? Você acompanha, você mexe nas redes sociais, né? Hoje as redes sociais debatem de forma exaustivas problema do menor do pequeno ao grande problema da cidade, né? A cidade é muito debatida nas redes sociais, tem páginas e mais páginas debatendo as questões da cidade, tem perfis e mais perfis de pessoas importantes, de agentes políticos importantes debatendo. Hoje as redes sociais debatem mais e as questões locais têm muito mais efeitos do que, às vezes, aquilo que ocorre é publicado em algumas mídias grandes tradicionais, né? Portanto, eu acho que o debate está havendo, né? É um debate que se dá, né? Aparentemente não visto, né? Mas sentido. Ele é muito sentido. Eu acho que as redes sociais vão ter um papel fundamental nas próximas eleições para vereador em Santos. Isso é interessante porque pelo menos há umas 10 eleições eu escuto isso. As redes sociais vão ter um papel preponderante, vão ter um papel determinante, vão decidir eleições e nada disso acontece. Nada disso acontece. Todo mundo cita o exemplo do Obama. O Obama está terminando o seu segundo mandato e de lá para cá, qual foi de fato o papel? Medições recentes revelam que o percentual foi ínfimo, muito pequeno de crescimento de papel preponderante das redes sociais nas eleições. Ainda o que vale de fato, vereador, o que tem valido ultimamente é o corpo a corpo, é a conversa. Sabe, é um pouco, até porque todos aqueles candidatos que se valeram exclusivamente das redes sociais nas últimas eleições, e nós tivemos alguns, não tiveram êxito. Então, uma das preocupações que no nosso caso a gente trabalha bastante, a questão é a seguinte, hoje o descrédito na política é muito grande e no político.
e as pessoas acabam não separando o joio do trigo, acabam colocando todo mundo no mesmo balaio de gato, certo? E acabam prejudicando as pessoas que querem realmente, que estão trabalhando, que estão se dedicando, que combatem a corrupção, que querem uma sociedade melhor, acabam sendo prejudicadas, porque não só o que foi citado do financiamento de campanha, mas as campanhas acabam sendo campanhas caríssimas. Eu sei da campanha do vereador Furtado, e se tiver que ser, primeiro uma campanha cara, não tenho. E fora isso, também não compraria a ideia do outro, em vez do meu ideal, certo? Trocar por um boneco para estar na eleição lá mostrando e depois ser uma outra pessoa. Então, assim, a nossa preocupação, a gente vê pessoas aí falando que as campanhas cada vez mais caras. A Justiça Eleitoral muitas vezes se preocupa com questões e não vê o que está aí do dia a dia, da compra de voto que existe. Da compra de voto não é a compra, olha, aparentemente a compra de voto, não, a compra mesmo do voto. Quase chega aquela, olha, corta a nota aqui antes e depois... Isso acontece em Santos, vereador? Acontece. Eu, por exemplo, lógico, denunciaria se tivesse como provar, certo? Os casos, que negócio. Mas ainda o que nós vemos aí, lugares... E muitas vezes o uso de máquina pública. Sim. O pior, quando você ainda usa... Com dinheiro privado já é errado. Imagine quando você usa com dinheiro público. Aí quando você usa contratando da máquina pública, né? Que existem várias cidades que ocorrem isso. E eu acho que isso vai ser muito combatido nessa eleição. Já está sendo combatido. Nós tivemos casos agora para trás, há meses atrás, em alguns locais, em cidades, mesmo Santos, também sendo averiguado pelo próprio Ministério Público e por outras entidades, dessas questões. Eu acho que hoje a política cada vez mais transparente e tem condição, aí sim concordo com o vereador Furtado nessa questão das redes sociais, a transparência muitas vezes se usam, usada a rede social de uma forma errada, não tem hoje o processo indevido, você solta lá, olha, vereador Furtado pisou no rabo de um cachorrinho. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas solta e dá aquele... Vai acontecer nunca, mas imagina só... Dá aquele alvoroço e até se defender o post, né, que passou lá naquilo, a pessoa que viu, mas isso faz parte de quem quer estar na vida pública. Acho que ao final as pessoas têm muito cuidado e muito critério. Elas podem ir às redes sociais, falar, discutir, tá? Mas na hora de votar não vão se deixar influenciar por esse tipo de Chico, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Favor. Primeiro, dizer o seguinte, né? Dizer que as redes sociais... Veja bem, as redes sociais, elas vêm se fortalecendo nos últimos 6, 7, 8 anos. Sim. Né? Vem se fortalecendo. Agora, então, ela de forma assustadora. Nos últimos 3, 4 anos. Nós temos um exemplo, por exemplo, o vereador Kenny Mendes. O vereador Kenny Mendes foi o vereador, né? Foi um vereador que teve a sua campanha quase toda feita pelas redes sociais. E foi eleito. Sim, e muito bem eleito. E é um vereador. É vereador, é professor. Não. É professor há muitos anos também. Nós tivemos dezenas, centenas de professores candidatos. Sim. Vamos lá. Como sempre. Como toda eleição nós temos. O vereador Igor é professor. Sim. Né? E teve uma votação. E era um cara. Você pega, por exemplo, a campanha do Paulo Alexandre Barbosa. O próprio Fábio Nunes. O Paulo Alexandre Barbosa. Professor. O Paulo Alexandre Barbosa, né, o prefeito, né, usou magistralmente as redes sociais, entende? Então as pessoas têm essa questão. Eu discuto o seguinte, ela complementa, ela complementa, mas ela não é determinante, não é decisiva. São 3 componentes para as eleições. Hoje são 3 componentes: as redes sociais, o dinheiro e o corpo a corpo. Né? Na minha opinião, o corpo a corpo hoje é o elo mais fraco nessa discussão das eleições. Numa eleição nacional, mas numa eleição municipal, o cidadão gosta, quer conhecer o vereador, quer ser apresentado ao vereador, quer conversar com ele. Não vai conversar por redes sociais, vai conversar pessoalmente. Se o vereador não vai à rua para buscar o voto, como o senhor faz, como o vereador Del Bosco faz, não consegue. Ou os senhores não vão à rua? Não, vamos. Então, deixa de ir aos bairros, vamos visitar os bairros, as sociedades de melhoramento, as comunidades. Tem que estar presente. Fazem isso no mandato, não vão fazer em campanha. Mas deixa eu te falar uma outra coisa que eu acho importante que o Marcelo colocou, né? Que eu vou dar um testemunho do que ele fala é verdade. Nós continuamos, Santos é uma cidade privilegiada, né?
a compra de votos aqui, a compra de votos que eu digo, a negociação do voto aqui, a negociação do voto no Brasil é uma realidade. No mundo é uma realidade, no Brasil, de uma forma mais... Né? Aonde tem pessoas suscetíveis, pessoas enfrentando problemas sociais, né? O dinheiro tem influência, você sabe perfeitamente disso. Né? E muita influência. Né? Eu vou dar um exemplo meu. Né? Eu sou o segundo mais votado, fui na última eleição na 273. Né? Fui o quarto mais votado na 272. E fui o 14º mais votado na 118. Se você pegar o meu trabalho, ele sabe disso, o meu trabalho é totalmente votado por segmentos populares, né, na 118. Né? Eu sou um cara que estou permanentemente na área continental de Santos, eu sou um cara que estou permanentemente no bairro do São Manuel, na Zona Noroeste, nos bairros da Zona Noroeste, né? na Vila dos Criadores, no Piratininga, eu estou em tudo quanto é lugar, e trabalho, na Vila Lemoa. Né? Porque, se você analisar o meu trabalho físico, no Gonzaga, né, a minha presença, você vai ver por quê. Né? Porque eu não pago, eu não dou dinheiro para ninguém, eu não troco nada, é uma questão de princípio. Eu tenho veja bem, voto não se pede, voto se conquista e você tem que trabalhar por isso. Claro. Né? Por isso que eu digo, e ele tem razão, o dinheiro é um fator, né? É claro que ele não é absoluto. Ele não é absoluto, porque tem gente que gasta os tubos e não se elege. Né? Mas faz estrago. Né? Estraga o processo eleitoral, né? Estraga o eleitor, estraga o processo eleitoral, vicia o país em algo que é errado. Né? Estraga, enfim, prejudica a democracia. Né? Não, sem dúvida. O vereador Furtado falou um pouco do seu trabalho, vereador Del Bosco, e nesse sentido o senhor, me parece que hoje à noite, reúne, enfim, a população, a comunidade, para prestar conta do seu mandato. É isso mesmo? A gente tem um programa, nós temos 2 programas que a gente faz, que desde o segundo mandato a gente tem feito, que é a questão um é do mandato participativo, que nós estamos, a gente faz o trabalho e depois presta contas à população, e também é uma forma de receber as críticas e também as sugestões para o mandato. Isso tem dado certo, vários projetos saem dessas reuniões ou posteriores a essas reuniões, então é um mandato que a gente diz participativo mesmo. Esse programa a gente tem feito e tem dado certo com reuniões periódicas nesse sentido. E o outro, que é o gabinete móvel, que a gente visita os bairros, que outras pessoas usam como gabinete itinerante. O vereador Furtado faz isso também, vários encontros e visitas, e a gente faz esse tipo do gabinete prestação móvel de conta, visita. Né? O gabinete móvel, ele colhe muitas informações e são reuniões menores, né? E com isso a gente avisa que vai estar no bairro. Mas o mandato participativo tem dado certo e essas reuniões são importantes. Principalmente no dia de hoje, até o vereador ele tem que representar a população, fazer as leis municipais e fiscalizar o executivo. Através disso saem muitos trabalhos, principalmente da fiscalização e dos projetos, né? E, logicamente, esse contato que acaba não tendo, ou às vezes as pessoas não podem ir no gabinete ou não encontram nessas visitas no bairro, nós acabamos aí tendo. Hoje vai ser a partir das 19 horas na Casa da Madeira, na rua Júlio Conceição, número 169, e todos estão convidados, quem quiser. É importante esse debate. Eu acho que essa forma de debater o mandato, vereador, que nem disse o vereador Furtado, a minha preocupação só das redes sociais, e que eu acho muito importante, mas que às vezes são colocados lá projetos e fotos que dão um impacto que sabe que não vai ser concretizado aquilo, né? Claro. Então, essa discussão é importante e esse debate. E a Câmara, eu quero dizer a vocês, nisso eu quero... nós tivemos aí 3 ou 4 sessões que estão sendo muito debatidas. Oposição, situação, entre os vereadores. Eu acho que esse tipo de debate, agora, a participação ainda é muito pequena, tanto no plenário e na TV Legislativa, que a gente... Espera-se que a TV Legislativa, aliás, a mesa está empenhada em agilizar, resolver, enfim, essa questão da TV Legislativa. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre Câmara Municipal de Santos
em especial sobre uma nova polêmica que vem por aí, relativa ao aluguel de carros de luxo pelo Legislativo santista. Voltamos já. A Prefeitura Municipal de Santos e o Sistema Santa Cecília de Comunicação convidam você para participar do seminário Combate ao Trabalho Infantil, dia 12 de junho a partir da 1h30 da tarde no consistório da Unisanta, Rua Oswaldo Cruz 277 no Boqueirão. Mesa de debates com especialistas discutindo a prevenção e erradicação do trabalho infantil, dia 12 de junho na Unisanta, entrada livre. Realização: Prefeitura Municipal de Santos. Apoio: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A educação é um caminho cheio de oportunidades, mas nem sempre as portas vão estar abertas. É preciso manter o foco e avançar, porque quando elas se abrirem, você precisa estar preparado. Você que fez a prova do Enem em 2014 e não garantiu seu lugar, agora você tem uma segunda chance no Sisu e ProUni. A construção do seu futuro começa já. Se liga no prazo das inscrições. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Educadora. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 10 de junho, hoje recebendo com muito prazer dois vereadores da Câmara Municipal de Santos, Benedito Furtado de Andrade, do PSB, e Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS, que também é segundo secretário da mesa diretora do Legislativo Santista. E por isso, como integrante da mesa, cabe a ele explicar as razões do aluguel que a Câmara está propondo, o aluguel de veículos, de 3 veículos de luxo, a um valor de pode chegar até quase R$500 mil, e esse aluguel, essa locação já está sendo questionada por um advogado que ingressou na Justiça, ele alega que ingressou como cidadão, e a Justiça deferiu essa liminar e, portanto, esse aluguel, por enquanto, está suspenso por decisão judicial. Por que a Câmara, a mesa da Câmara, optou por essa modalidade de locação, vereador? Primeiro eu queria explicar que a Câmara não pensa em hipótese alguma em veículo de luxo. O SUV, ele vai desde um valor muito baixo a valores altos, certo? Carro de R$50 mil, um carro popular hoje está 40 e poucos mil reais, você tem carro popular de 40. Então o SUV ele vai nesse preço. O que nós precisamos, o que foi a proposta da Câmara, é ter carro para um número maior de passageiros, até 7 lugares, não sendo uma van, mas sendo de passageiros. Eu até debati isso como segundo secretário, de ser da modalidade minivan, mas hoje no país existe muitos poucos carros com o objeto de minivan, certo? Então a preocupação, às vezes, de não dar uma interpretação errada, de estar se limitando, a participação, a participação. Ou dirigindo a licitação. Dirigindo a licitação. Mas a ideia da Câmara, debati isso nas redes sociais, pessoas que questionaram essa questão, que não é um carro de luxo. Tanto que você, quando se coloca uma licitação, você tem que se colocar o valor, porque se tem uma disputa, o valor vai ser muito menor do que está sendo colocado. E é lógico que, no meu caso, e tanto do presidente Marcos como do vereador Hugo, que é o primeiro secretário, só vai se alugar carro preço de mercado. Se escolheu o aluguel, porque a Câmara, ela tem, como várias prefeituras que praticam, a Prefeitura de Santos pratica o aluguel, o carro quebrou, você entrega, você não precisa contratar uma mecânica para consertar o carro, ou mesmo quando acaba a garantia, não tem mais aquele processo, porque fica um patrimônio, depois para vender você tem que leiloar. Em 1991 foram leiloados os carros da Câmara.
é bom deixar bem claro à população que na Câmara Municipal, o vereador Furtado, que já foi da mesa, não existe nenhum carro. As pessoas estão pensando que, olha, estão alugando mais 3 carros. Não, não existe nenhum carro. Existe o trabalho das comissões parlamentares permanentes, especiais, de inquérito, representação dos senhores vereadores. São 3 para 21 vereadores. Várias câmaras têm carro para cada vereador. Sim. Não, aqui 3 para o uso geral da Câmara. É muito mais até para as comissões serem usadas e os funcionários, os colaboradores da Câmara, do que os próprios deslocamentos de São Paulo. Porque hoje, quando se tem, o gasto é muito maior. Sim. É isso que eu quero explicar à população. Quando hoje uma comissão se desloca com um veículo, certo? Se aluga por dia. E esse aluguel por dia sai muito mais caro. Por exemplo, teve uma visita que vai ter uma comissão que vai numa cidade vizinha, vai para São Paulo, várias pessoas. O vereador, como se diz, muitas vezes o vereador está na comissão, ele vai com o carro dele, em várias vezes, principalmente os vereadores. Agora, o funcionário da casa não pode ir com o carro dele. O funcionário da casa tem que se contratar, sim, um carro. A pessoa é funcionária pública ali, o vereador está no mandato. Diga-se de passagem que as pessoas talvez não entendam, aqui não tem verba de representação para vereador. O vereador, eu sei que está na Constituição, mas as pessoas não sabem, não tem férias, 13º, não se tem verba de gabinete, é uma Câmara muito enxuta. No nosso caso, e você tem que prestar talvez atenção quando as pessoas reclamam, e concordo, numa situação do país como essa, existe, para o vereador que trabalha, a estrutura é muito pequena. Agora, para o vereador que não trabalha, a estrutura é muito grande. Então, a população tem que realmente renovar. Por isso a importância de acompanhar pela TV Legislativa. E uma outra questão que eu quero colocar aqui, é importante, o Departamento Jurídico da Câmara, a Diretoria Jurídica, vai se manifestar, deve estar recebendo hoje essa notificação. Saiu no jornal de hoje. Vai se manifestar. E só para finalizar, houve muitas perguntas. Primeiro, já expliquei da questão do aluguel. E segundo, para deixar bem claro, em hipótese alguma, a Câmara, e vocês vão conferir isso, se houver qualquer tipo de licitação, que não é nenhum carro de luxo. Sim. Vereador Furtado, como é que o senhor está acompanhando a situação? Justifica-se essa... Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma opinião, se de um lado eu concordo em alguma coisa que o vereador Marcelo colocou, eu tenho um ponto de vista divergente em outro. Né? Eu sou muito suscetível a críticas. Né? Os jornais da cidade publicaram, por exemplo, que todos os vereadores tinham carro em 1990, em 91. Sim. Não era verdade. Eu nunca tive carro na Câmara. Eu fui eleito em 1889 e tinha uma panela lá que tinha carro. Né? Não tinha 21. Primeiro, não eram 21 vereadores, eram 19. Né? E segundo, tinha 7, 8, 10 carros lá que eram de uma panela lá, de uma elite. Aqui não tem mais, graças a Deus, nós acabamos isso na Câmara. Eu nunca tive carro e nunca quis carro na Câmara. Nunca quis. Quando eu fui presidente do sindicato, o sindicato tinha lá 2 carros. Eu nunca usei o carro do sindicato. Eu sempre usei o meu. Porque eu não gostava de crítica, eu não gosto de crítica. Ninguém vai me dizer, né, que, sabe, eu não gosto. Né? Então eu sempre usei o carro do sindicato. E na Câmara, né, fui eu que propus que acabasse o estacionamento para os vereadores. Eu me senti incomodado em chegar lá na cidade e ter um lugar para o vereador. Eu propus, depois o vereador Reinaldo entrou no esquema e acabamos com os estacionamentos que tinha lá do lado da... Você lembra disso, né? Bom, então assim, eu não uso o carro do... Eu não vou usar o carro, não uso o carro da Câmara, não vou usar o carro da Câmara. Né? Reconheço que a Câmara tinha que ter, sim, ela não tem nem, pelo menos um veículo tinha que ter, né? Porque tem muita coisa que o pessoal quer fazer, né? Às vezes tem vereador que não tem carro, né? Tem vereador lá, nem todos têm carro, né? E o vereador não é obrigado a usar o seu carro, né? Se ele tiver trabalho. Mas, de qualquer forma, né? Como eu tenho o meu carro, eu uso o meu. Sim. E eu sou o cara que mais gasto dinheiro, porque eu vou pelo menos uma vez para a área continental. Então, eu pago minha gasolina, eu pago meu pedágio, eu vou, né? Fui conversar com o vereador Marcos de Rosa, inclusive sou muito amigo do vereador, né? Não fui questionar a decisão dele, fui conversar com ele para que ele, Marcos, isso é revoga, para que essas críticas, a gente tem nosso carro. Ele falou, Furtado, eu não estou fazendo isso, eu preciso fazer alguma coisa para o poder. O poder precisa ter uma estrutura mínima para os vereadores trabalharem. Tem vereador aqui que não tem carro, que não tem isso. Mas o principal... Deixa eu só concluir meu raciocínio. Deixa eu concluir meu raciocínio, Marcelo. Então é o seguinte, né? Eu não vejo um crime, até porque eu acho que uma licitação dessa depois que sair,
né? O carro vai sair muito mais barato. Né? E você comprar o carro, botar um carro lá dentro, né? Depois fazer um concurso para contratar motorista, vai voltar o que era no passado. Né? O carro quebra, fica 6 meses para consertar, quando conserta, né? Aquelas obras. Você sabe como é que funcionam as coisas no poder público. Então não tem alternativa, você tem que preferir alugar. Como é que funciona hoje na Câmara? Hoje eu preciso ir a São Paulo, se eu for sozinho, eu vou com o meu carro. Não tem problema nenhum. Se eu vou com uma comissão, e a gente viaja muito em comissão, com um bando de gente, aí aluga uma van. Aluga uma van, paga a van e vai. É assim. Eu sempre achei acho que é o melhor sistema. Eu acho que é o melhor sistema. Mas não critico. Mas sai muito mais caro, vereador. Tudo bem, mas veja bem, pelo menos você não sofre críticas. Mas deu certo, então. Mas aí que eu eu sei, mas até dentro de casa, eu vou falar, houve até uma reunião sobre isso, a minha casa participa bastante, né? Filho de político, tudo. Claro. O falou o seguinte, até concordam mais com isso, só que eu provei na ponta do lápis o que se gasta hoje. Mas realmente eu hoje começo a falar assim, como você falou da questão da crítica, é verdade. Não estaria passando por nada disso e gastando mais o poder público. Claro. Eu hoje, abertamente aqui, por isso que é importante esse debate aberto, espaço, né? Esse espaço, de ficar para a população, até para a população achar, é melhor gastar mais, porque muitas vezes uma viagem de uma comissão pode trazer um benefício muito grande. E quem vai na comissão, isso é verdade o que o vereador está falando, vereador Furtado. Quando o vereador vai sozinho, nenhum pede carro, nenhum. Mesmo que não tem carro, às vezes vai com o carro do amigo. É um bom exemplo. Certo? Nenhum. Agora, quando vai o funcionário que não tem um ganho, que, você entendeu, que trabalha na casa, ele vai trabalhando, ele não vai, num carro. Lógico, quando até vai um vereador e leva funcionário, tudo bem. Muito bem. Senhores, nós teríamos muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Muito obrigado, vereador Furtado, mais uma vez, pela sua presença. Eu que agradeço e sempre disponível aqui para esses bons debates que você promove. Muito obrigado, vereador Benedito Furtado, do PSB. Muito obrigado, vereador Del Bosco Amaral. Eu que agradeço, muito obrigado ao Enfoque e também ao meu companheiro Benedito Furtado e a você. Obrigado, vereador Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS. Agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.